Aula número 101. Figuras de linguagem. Silepse. Ouça um texto de Os Lusíadas, A Partida das Naus. A gente da cidade aquele dia, uns por amigos, outro por parentes, outro por ver somente, concorria saudosos na vista e descontente, e nós, com a virtuosa companhia de 1000 religiosos diligente, em procissão solene a Deus, orando para os batéis, viemos caminhando. Qual vai dizendo: ó filho, a quem eu tinha só por refrigério e doce amparo dessa cansada já velhice minha, que em choro acabará penoso e amaro, porque me deixas mísera e mesquinha, porque de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funéreo enterramento, onde sejas de peixes mantimento. Qual encabelo, ó doce amado esposo, sem que não quis amor que viver possa, por que is aventurar ao mar iroso esta vida que é minha e não vossa? Como por um caminho duvidoso vos esquece a afeição tão doce nossa? Nosso amor, nosso vão contentamento, quereis que com as velas leve o vento? Nestas e outras palavras que diziam, de amor e de piedosa humanidade, os velhos e os meninos o seguiam, em quem menos esforço põe a idade. Os montes de mais perto respondiam, quase movido de alta piedade, a branca areia as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se igualavam. As aulas de 101 a 110 referem-se a figuras de linguagem. É um capítulo muito importante da estrutura da língua portuguesa. É o que diferencia o escritor famoso, o poeta famoso, da escrita comum, da escrita racional, de um instrumento normal de escrituração. O poeta faz figuras de linguagem. Cruz e Souza, o ser que é ser, transforma tudo em flores, e para ironizar as próprias dores, canta por sobre as águas do dilúvio. Convenhamos, não há flor nenhuma. Ninguém está cantando sobre as águas do dilúvio. Não existe esse dilúvio. Essa imagem é figura de linguagem. E a figura de linguagem é própria do autor. Enquanto mais nobre o autor, mais ele busca as metáforas, as metonímias, os paradoxos, o anacoluto, o pleonasmo, para engrandecer o seu texto. Ouça Afonso de Guimarães, quando perdeu a sua amada, sua musa, com 16 anos de idade, a Constança. Ouça Afonso de Guimarães. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia.
hão de chorar por ela os cinamomos? Que cinamomos, que plantas são essas e por que choram? Os laranjais hão de derrubar as frutas porque vão se lembrar da musa que faleceu? Quer dizer, tudo isso é uma imagem, tudo isso é uma figura de linguagem que nós vamos estudar a partir da aula 101. Estudaremos hoje silepse nesse vídeo. Silepse é uma concordância anormal, excepcional, que se processa não com a palavra escrita, mas com outra palavra que está na mente do autor. Por isso que é chamada também concordância ideológica, concordância espiritual, concordância mental, concordância excepcional, porque concorda não com o que está escrito, mas com o que está na mente do autor. Tomemos a estrofe 88. Ouça comigo. A gente da cidade aquele dia, uns por amigos, outros por parentes, outros por ver somente, concorria saudosos na vista e descontentes. Quem que é saudoso e quem que é descontente? A gente da cidade aquele dia. Então, como é que ele deveria escrever se pautasse por uma concordância normal? Gente da cidade, saudosa e descontente. No entanto, ele preferiu concordar com a pluralidade que tem na mente do que com a palavra escrita. É uma concordância mental, anormal, psicológica, que se faz não com o que está escrito, mas com o que está na mente do autor. Rigorosamente foge um pouquinho as regras da gramática, que determina que a concordância se faz. A palavra regida concorda com a palavra regente. Se eu digo rosa, vermelha, a palavra vermelha é regida por rosa. Ora, saudoso é regido por agente da cidade. No entanto, o autor abandonou a concordância normal e partiu para uma concordância espiritual. Isto é silepse. Como existem 3 tipos de concordância, a concordância de gênero, de número e de pessoa, então existem 3 tipos de silepse: a silepse de gênero, a silepse de número e a silepse de pessoa. Qualquer desvio que eu faça em gênero, número e pessoa, eu cometo uma silepse. Vamos ver a silepse de gênero. Estou consultando o curso de língua portuguesa de minha autoria, de onde eu vou buscar alguns exemplos. De gênero. Vossa Excelência é poderoso. Excelência é feminino. Tanto é que o pronome anterior concordou com ele, Vossa Excelência. Mas como se trata de um homem, eu digo, Vossa Excelência é poderoso, e não a concordância normal, Vossa Excelência é poderosa. O rio é maravilhosa. Concordei com a cidade e não com a palavra escrita. Pedro é Maria vai com as outras. É Maria. Esse preferiu a concordância mental do que a concordância normal. A criança voltou à aula. A professora não podia com ele. Criança, gênero feminino. Ele, gênero masculino. Como se trata de um rapaz, eu preferi a concordância com o gênero mental do que com o gênero gramatical. A criança, ninguém podia com ele. A testemunha prestou depoimento, estava preocupado com detalhes. Preocupado, não concordou com testemunha, e sim com o sexo da testemunha.
Silepse de gênero. Mais exemplos. Um exemplo do padre Manuel Bernardes. Está uma pessoa servindo missa. Meia hora, o cansa e atormenta. Meia hora o cansa. Quem que é esse o? Está uma pessoa servindo missa. Pessoa. E o padre Bernardes, um autor do século XVII, preferiu concordar com o sexo da pessoa do que com a palavra escrita. O cônjuge pediu divórcio atormentada. O autor preferiu concordar atormentada com o sexo de quem está divorciando do que com a palavra escrita. O cônjuge, que é um substantivo sobrecomum, designa o masculino e o feminino. É muito comum em petições, em preenchimento de fichas, alguém escreve cor, está preenchendo uma ficha, cor, ele coloca branco, nacionalidade, brasileiro. Como ele deveria escrever pela gramática rigorosa? Nacionalidade brasileira, cor branca. Mas um homem, ao escrever nacionalidade, ele opta por fazer uma silepse. Nacionalidade brasileira. E vou dizer mais uma coisa por minha conta. Por minha conta. Se uma mulher estiver preenchendo uma ficha, nacionalidade com espaço a ser preenchido, e ela diz brasileira, ela não fez a concordância com nacionalidade, fez com o sexo dela, ainda é uma silepse. Mais um tipo de silepse, silepse de número. Se a silepse de gênero foi o desvio de gênero do masculino para o feminino ou vice-versa, a silepse de número é um desvio do singular para o plural. Ou seja, a palavra está no singular, mas às vezes eu prefiro concordar com a ideia de plural que ela tem. Ouça o exemplo. Garré. O resto do exército realista evacua nesse momento de Santarém. Vão em fuga para o Alentejo. Então, o resto do exército vão em fuga para o Alentejo. A distância do verbo ao sujeito expresso, o resto do exército, propicia ao autor praticar uma silepse. Não é muito elegante se eu dissesse o exército vão para o Vietnã. Não é muito saudável. Mas como ele colocou aqui uma distância, o resto do exército realista evacua nesse momento de Santarém. Tudo em ordem. Vão em fuga para o Alentejo. Outro exemplo de silepse de número. A procissão saiu. Cruzam as ruas da cidade. Exemplo por minha conta. Nós somos representante da maioria. Um político falando na tribuna, nós somos o representante da maioria. É ele. Concordou o representante com ele e não com nós. O povo tem vontade, falta-lhes líder. Esse lhes no plural concorda não com o povo, mas com a ideia de pluralidade que a palavra incita. Meu irmão e amigo sabe o quanto estimo. Meu irmão e meu amigo sabe. Meu irmão e meu amigo sabe. Por que não é sabem? Porque o meu irmão é o meu amigo, é ele mesmo. Eu concordo com a ideia e não com o sujeito expresso.
Outros exemplos de silepse de número. Um exemplo clássico de Herculano. Misericórdia! Bradou toda aquela multidão ao passar el rei e caíram de bruços sobre as lajes do pavimento. A multidão caíram. Silepse de número. Camões, se esta gente que busca outro hemisfério, cuja valia e obras tanto amaste, não queres que padeçam vitupério? Gente, padeçam vitupério. Gente, padeçam. Vou buscar no canto 1, 45, um trecho de Os Lusíadas, que faz um comentário de algum pessoal fazendo referência àquele povo português feio tão distante. E o estranho, então, está dizendo: que gente será esta? E se diziam: que costumes, que leis, que rei teriam? Gente teriam. Silepse de número. Era de temer um exército de ovelhas quando tinham por capitão um leão. Exército tinham por capitão um leão. Eu quero insistir que a distância favorece a silepse. Próximo seria horrível, ou seja, se eu dissesse um exército tinham por capitão, aí é impossível, a gramática condenaria. Mas se eu guardo uma distância entre o substantivo que está no plural e o sujeito da oração e coloco o verbo no plural, então é elegante. Aqui nós chamamos silepse de números. Olha um exemplo de João de Barros. Havia gente branca que navegava em naus como as suas. Gente branca que navegavam. Gente branca que navegavam. Silepse. Moravam no convento grande número de religiosos. Silepse. Outra de Herculano. Um grande número de velas branquejavam sobre as águas. Sujeito da oração, um grande número de velas. Verbo, branquejavam. Ele preferiu concordar com as velas, que não é o sujeito da oração, a concordar com um grande número. Pela gramática, seria um grande número de velas branquejava sobre as águas. Ele preferiu um desvio na concordância, silepse de número. Outra de Herculano: a luz e a ciência só veio ao mundo em nossos dias. Repetindo, a luz e a ciência só veio. É que luz e ciência não são sinônimos, mas guardam uma certa semelhança, como se fosse uma mesma coisa, uma mesma ideia. Se é uma mesma ideia, luz e ciência, o autor preferiu concordar com a ideia e não com o que está escrito. Lá no Gigante Adamastor, Camões escreve: triste ventura e negro fado os chama nesse terreno meu. Triste ventura e negro fado. Bom, fado é ventura, quase sinônimo perfeito de fado e ventura são sinônimos, não perfeito, mas iguais, semelhantes. Então, qual seria a concordância normal? Triste ventura e negro fado os chamam. Camões deixou o verbo no singular,
porque preferiu concordar com a ideia que Ventura e Fado exercem no texto. Silepse de pessoa. O verbo concorda normalmente com a pessoa expressa no texto. Eu amo a pátria. Tu amas a liberdade. Ele ama a riqueza. Nós amamos a família. Vós amais a inquietação. E eles amam a aventura. Concordância normal. Se eu faço um desvio de concordância pessoal, de pessoa, não estou falando em gênero, não estou falando em número, estou dizendo em pessoa, eu cometo uma figura de linguagem chamada silepse. Eu proponho uma silepse. Alguns exemplos. Os filhos de Adão sofremos neste vale de lágrimas. Os filhos de Adão sofremos? É porque eu me incluo. Quem está dizendo, o locutor que está dizendo, se inclui entre os filhos de Adão. Por conseguinte, o verbo preferiu concordar com a pessoa nós, embora os filhos de Adão, eles conduziriam o verbo para a terceira pessoa. E eu coloquei o verbo na primeira pessoa do plural. Os dois íamos calados. É que um deles sou eu. Pessoa. Muito comum em requerimento. Os abaixo-assinados vimos requerer, se diga, Vossa Excelência. Os abaixo-assinados vimos. Nós, o que assinou e os outros. Machado de Assis. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Por que Machado de Assis escreveu isso? Os cariocas somos. Por quê? Porque ele é carioca. Ele se incluiu. Ele fez um desvio de pessoa. Um exemplo de Paulo Setúbal. E os dois, ali no quarto, picamos em 1000 pedaços as 300 páginas do livro. E os dois picamos. Um era quem está falando, um desvio de pessoa. Mais alguns exemplos de concordância, de silepse de pessoa. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos. Sou um homem que conheço a vida. O sujeito da segunda oração é homem. Sou um homem, o qual homem conhece a vida. Sou um homem, e como esse homem sou eu, sou um homem que conheço a vida. Camões. Eu sou o ilustre Ganges, que na terra celeste tenho o berço verdadeiro, se referindo ao rio da Índia. Vamos a esse texto? Eu sou o ilustre Ganges, que na terra tem, que na terra celeste tem. No entanto, eu sou o ilustre Ganges que tenho o berço verdadeiro no céu. Essa é a ideia de Os Lusíadas de Camões. Eu fui aquele que preguei os primeiros anos de reinado de Vossa Majestade. Padre Antônio Vieira, e é verdade mesmo. Quando o rei, na restauração, volta à soberania portuguesa e vai cumprimentar o rei. Eu fui aquele que preguei os primeiros anos de reinado de Vossa Majestade. Eu fui aquele que pregou, no entanto, que preguei, porque esse aquele é ele mesmo. Por último,
silepse de gênero e número. Às vezes o desvio se faz em gênero e se faz em número. Ambos. Alguns exemplos extraídos da gramática. A multidão partiu. Ninguém os detém. Como é que deveria ser a frase pelo rigor gramatical? A multidão partiu, ninguém a detém. Se eu digo o, é um desvio de gênero. E se eu digo os, é um desvio de número. Então, silepse de gênero e de número. Um exemplo de Damião de Góes. A gente desta província é baça. São tão bárbaros que... não importa o resto. A gente desta província é baça. São tão bárbaros. Concordância normal seria: a gente dessa província é baça, é tão bárbara. Bárbaros, desvio de gênero e desvio de pessoa. Já que a classe fez a prova, o professor não os reprovou. Os, classe, desvio de gênero e de número. A armada está no Atlântico. O presidente chama-os à pátria. Chama-os. A guarda do presidente cumpre ordem. Nunca estão desprevenidos. Nunca estão desprevenidos. A guarda, nunca estão desprevenidos. Silepse de gênero e de número. Outros exemplos de silepse de gênero e número. A maioria dos homens chegam aos 20 anos solteiros. A maioria solteiros. Esse solteiro é um desvio de número e de gênero. Qual seria a concordância normal? Vamos colocar a concordância normal. A maioria dos homens chega aos 20 anos solteira. Eu prefiro uma silepse de gênero e de número. A oposição votou contra a legalização do aborto. Não se deram por vencidos, nem por convencidos. A oposição, convencidos, vencidos, um desvio de gênero e de número. Inscrevam-se no meu canal. Eu estou propondo vídeos de figuras de linguagem da aula 101 a 110. É programação de todo exame público, exame privado, de concursos. Sempre aparece uma figura de linguagem a ser reconhecida no texto. Se não estou muito enganado, dificilmente uma prova de concurso público deixa de perguntar alguma coisa de figuras, ainda para a interpretação daquilo que está escrito. A interpretação do que está escrito só é eficaz quando você conhece figuras de linguagem, as imagens, o pleonasmo, o anacoluto e a silepse que acabamos de ver. Inscrevam-se no meu canal. Aula de 101 a 110, figuras de linguagem, programação do Enem, programação da FUVEST e programação de qualquer concurso público ou privado. É fácil entender, não há regra nenhuma, é só acompanhar o raciocínio. A dor, Jorge de Lima. Dor é vida. Se vivo, é porque sofro e sinto. O primeiro vagido é um hino ao sofrimento,
E o olhar do moribundo é o último lamento. Ambos vêm do sofrer e têm o mesmo instinto. A dor é sempre o eterno e gigantesco plinto que sustém Prometeu, olhando o firmamento, que depois se fez cruz e tornou-se assento de quem sonha e comunga esse trágico absinto. Fez Jesus ser um Deus e Dante ser poeta. Produziu o Evangelho e os versos de Lucano. Fez Tolstói, Novo Cristo, e fez Moisés, profeta. Do nascer da criança ao desabrochar da flor, do núcleo de uma aneba ao coração humano, procurai que acheis a palpitar a dor. A minha pátria é a língua portuguesa.